Como aloprar a política com a comunicação indireta? Esse é um texto que saiu aqui no nosso blog. A gente aprofundou mais as coisas que a gente veio discutindo aqui na live, nesse texto, onde já o conceito de alopragem política a gente veio desenvolvendo, tal. Mas o fenômeno Pablo Marçal aqui, que virou agora o tema da onda, né, com a nova pesquisa do Datafolha, que vocês devem ter acompanhado aí, que tremeu as bases aqui todo mundo. Boulos, Marçal e Nunes estão empatados. O cara subiu lá, o Marçal, de 7%, 10%, estava em 14%, pulou para 21%. Então estão lá Marçal e Nunes. Boulos, como a esquerda acha, é o fogo no parquinho deles. Então está lá o Marçal, Nunes e Bolsonaro brigando entre si. Bolsonaro chama Marçal de sem caráter, e o Marçal fala para o Nunes tomar a linha, toma a tua linha, vira homem, uma coisa assim que foi a expressão dele. Né? Bem chula e grotesca como é a figura dele. Duas coisas para dizer. Primeiro, a gente sabe que o modus operandi da comunicação alt-right é o da alopragem política. Muitas dessas discussões, dessas tretas, são encenadas. Tá? Muitas vezes são encenadas. Deu para perceber a guerra híbrida criptografada, né? Que esse conceito da teoria da guerra híbrida, o que Bolsonaro fez durante os 4 anos. Sempre em crise, discutindo com todo mundo, a mídia falando que ele estava cada vez mais isolado, e arrumando treta com tudo e com todos, com o ministério, aquilo que o Bolsonaro chamava de caneladas. Estão me dando caneladas. Porque eles dão, a gente sabe que a engenharia do caos é uma usina de crise. Eles dão aquilo que a mídia mais precisa, de conteúdo, que é o conceito da alopragem política. Essa é a primeira coisa. Segunda, por que esses malucos só aparecem na direita? Aí vem a nossa tese aqui. Se a esquerda tem que jogar no mesmo campo simbólico, a esquerda é muito institucional. Não, nós somos tal... E vem esses loucos. Aí passa a ideia de antissistema, antipolítica, antitudo. E é claro, é uma ideia, é uma paródia de revolucionário. Eu sou contra o sistema, eu sou revolucionário. O fato é que a extrema-direita pegou esse signo da subversão, da revolução, da luta, de ir a campo, de tomar as ruas, enquanto a esquerda é institucional, vai pela judicialização. Então, esses malucos só vêm da direita. Pode ver em Milei, nem vou falar do velho Jânio Quadros, que era outro também, né? Piradaço, né? O Jânio Quadros era uma figura, mas estava dentro ainda do quadro do populismo tradicional. Aqui não, temos uma outra coisa. Tá? Estaria na hora da esquerda também produzir os seus malucos, só que com sinal trocado? Claro que se envolve. Não, a gente vai jogar no mesmo campo, né, nesse lodaçal ético, dessa areia movediça, dessa lama. Uma questão que sempre vem para a minha cabeça, é uma questão que na minha cabeça não está resolvida, mas às vezes eu fico pensando nisso. Sabe? Mas tem outra coisa. A esquerda racionaliza. Não tem a ver com a gente, vai dividir votos, é treta entre eles. Só que o Pablo Marçal aponta uma coisa, aquilo que a gente já falou aqui do texto do Paul Virilio, velocidade, informação, cyberspace e alarme. Alarme do cyberespaço, né? Um texto pequeno que saiu no Le Monde Diplomatique, em 1995, e ninguém entendeu nada dos alertas que o Paul Virilio fez nesse texto. Tá? Ele falou o seguinte: o grande evento que dominará o século XXI, para ele, seria a invenção da perspectiva em tempo real,
substituído a velha perspectiva tridimensional renascentista. A gente sabe que a política, a democracia, a ideia da representação política, eles estão centrados na existência do lugar concreto que é a cidade, a polis, ou a democracia das festas políticas, palanques. Tá? Em outras palavras, a perspectiva tridimensional renascentista. Por isso que a política é muito tributária da cena italiana. Tipo assim, a boca de cena de um teatro, palco. Tá? O político como um ator e o eleitor como um espectador num teatro. Assim foi pensada a política. Tá? Agora, o que figuras como essa, como o Pablo Marçal aparece, eles estão no cyberespaço. Aí a gente começa a tomar pé do que o povo Rilliot estava falando ali em 1995, que ninguém entendeu nada. Pablo Marçal não ocupa mais o espaço, ele ocupa o tempo. O tempo. Porque ele não está mais no tempo tridimensional. Tá? Ele vai pegar aquelas imagens, aquela que, para ele, a festa da democracia é um evento hilário para o Pablo Marçal. Estendo para a comunicação outright. Tá? Vai pegar pegar sequências, fazer cortes, né, como se fala, fazer esses vídeos pequenos, descontextualizados e jogar nas redes sociais. Que vai dizer uma outra coisa, outra significação. Não tem mais debate, como também a gente percebe como o celular nos congressos, no próprio Congresso, no parlamento. Quer dizer, simplesmente os políticos, os senadores, deputados, não estão nem ouvindo o que o cara está falando, ou a mesa diretora está dizendo. Simplesmente eles estão lá fazendo live com seus celulares e produzindo seus cortes, tudo que está ocorrendo ali dentro. É o fim, isso é a crise da democracia, pelo tempo real. Tá? É isso que o Pablo Marçal está sintonizado com esse zeitgeist, como a gente fala. Tá? Então, a recusa dos candidatos, aquele debate da Veja da SPM, simplesmente, tardiamente, Boulos, Nunes e o Datena perceberam qual era o esquema. Não adianta. Quer dizer, o Pablo Marçal está lá, só está de corpo presente. Você está no mesmo local que o corpo dele está, significa que você vai ser abduzido para uma outra dimensão, que não é mais a tridimensional, mas a multidirecional das redes sociais. Tá? Isso está corroendo a democracia. O que fazer? Ou uma legislação, ou simplesmente bloqueia as redes. Eles não podem entrar. Isso é monetizado, essas big techs. Isso é antidemocrático. É bem aquilo que colocava o povo Rilliot no alarme do cyberespaço. Essas redes sociais são antidemocráticas. É impossível. E a gente falou que em 2018 a Márcia Tiburi foi uma das primeiras a prever isso, né? Ela se recusou a debater com o Kim Kataguiri na Rádio Guaíba. Ela foi enganada, né? Na verdade, era uma armadilha. Era para ser entrevistada, ela chegou lá, aparece o Kim Kataguiri. Aí o que ela falou? Eu não falo com pessoas indecentes e perigosas. E saiu andando. Porque sabia, né, que o Kim Kataguiri iria produzir o que? Os seus cortes, tal, tá vendo? Olha, uma mulher louca, descontrolada, tal. E é isso. Então, nós estamos diante do que se chama comunicação indireta. Tá? Essa coisa do cyberespaço vai produzir a chamada comunicação indireta, que pode ser sintetizada dessa seguinte maneira, nesse diagrama muito simples, né? Para esquematizar o que é essa comunicação indireta. Que a gente já falou, o filme Obrigado por Fumar tem um exemplo clássico, que é o diálogo lá do Nick Naylor com seu filho Joey. Então, um emissor A dirige a B um enunciado em tom assertivo, provocativo. Então, ele provoca. Provocado, o receptor B responde num tom reativo. Sempre vai ser reativo.
ou emocional, ou tentando uma asserção, algum argumento mais duro. Na tréplica, para o emissor B, essa tréplica vai ser jocosa. Ah, depois eu respondo lá no Instagram, como fala lá o Pablo Marçal. Ele não contra-argumenta, mas, na verdade, a tréplica é para expor uma suposta reação destemperada ou desautorizando o B. Não é um interlocutor relevante. Tá? Mas, na verdade, tudo isso, ele não está conversando com o seu interlocutor, ele está visando ali o C, que é a massa silenciosa, a maioria silenciosa, tá? Que apenas está observando a tudo, o resultado daquilo. Hoje, os cortes do Pablo Marçal que ele coloca é a chamada comunicação indireta. Com resolver isso, seria simples. É só todo mundo dar as costas para ele. Tá? O problema é que ninguém dá as costas. A gente viu, a gente até discutiu aqui que depois do debate da Band, ele foi cercado de flashes, máquinas fotográficas, jornalistas, perguntas, todos querendo que ele repetisse. Ele vai repetir a performance dele, vai xingar, vai esbravejar. Né? Por que a grande mídia não faz isso? Por que será? Tá? Primeira hipótese, dilema midiático. Tá? De por que figuras como esse do Pablo Marçal, apesar de todo o muxoxo e indignação estudada que os analistas da grande mídia fazem, continuam falando dele. Esse é o típico dilema, um efeito do marketing de guerrilha. Marketing de guerrilha. Tá? O que é o marketing de guerrilha? Se eu não tenho grana para fazer uma campanha extensiva, grana para fazer uma campanha normal, outdoor, tá, etc., eu produzo um acontecimento, eu causo alguma coisa. Tá? O que se torna uma verdadeira bomba semiótica. A Benetton e o fotógrafo Oliviero Toscani foi um dos grandes exemplos. Fotos polêmicas que começou a causar polêmica e conteúdo na mídia. Propaganda gratuita, espaço gratuito que eles conseguiram. Tá? Então, por mais que o jornalismo corporativo torça o nariz, não deixa de repercutir os atos considerados até antiéticos, ou ilegais, ou até imorais do cara. O problema é o seguinte, se deixar de falar, os outros veículos vão. O que significa perder a audiência ou clickbait. Se eu não falo, o outro vai falar. Tá? Segunda coisa aqui, hipótese, lavajatismo. Tá? Vamos lá, vira aqui. Lavajatismo. Lavajatismo. Que é o seguinte, o pânico moral levantado pela Lava Jato, tá, criou uma figura dessa como o Sérgio Moro. Por mais criticado, né, pelas improbidades, os crimes cometidos, vaza-jato, não sei o quê, grande parte da mídia e do público ainda considera o Sérgio Moro, o ex-juiz, como um herói. Tá? Por quê? Porque pela ideia do lavajatismo, o país viveu naquele momento um regime de exceção. Era necessário fazer alguma coisa contra o maior esquema corrupto da história. Então não era possível respeitar a lei, as normas, ou a palavra que está na moda, os ritos. Tá? Então era necessário a mesma coisa agora. É interessante que, por mais que se denuncie, esse cara é um criminoso, fraude bancária, ele lesou idosos por golpes bancários, não sei o quê, ele apontava as vítimas para uma quadrilha de fraudadores, né, de golpes pela internet, banco tal, o partido dele está ligado ao PCC, tráfico de droga. Parece que ele vai ganhando mais luz própria. Passa uma ideia, por causa desse pânico moral da Lava Jato, que é preciso um cara casca dura, casca grossa, para enfrentar os inimigos, quais sejam drogados, comunistas e corruptos.
Essa coisa do justicialismo ficou da Lava Jato. Está contaminado isso, envenenado. Então, acho que tem esse elemento do lavajatismo aí por trás dessa coisa, desse fenômeno aí. Outra coisa, efeito Padre Kelman. A questão é, o Padre Kelman estava lá para quê? Para transformar o Bolsonaro num iluminista. Mais do que um cara ali feito para ser uma casca de banana para o Lula escorregar, mas parece que o ex-coach está virando uma laranja mecânica, uma máquina que fugiu ao controle. Tá? Ele deveria estar ali para ser o cara maluco tal e transformar o Ricardo Nunes num poço de sabedoria e racionalidade. Mas ele está indo além, está ganhando luz própria. Tá? Outra coisa, alopragem política. A gente já vem discutindo bastante isso. A alt-right acerta na mosca porque ela dá aquilo que a mídia mais precisa, conteúdo. A gente já falou aqui diversas vezes que é uma contradição entre a máquina de produção de notícias, que a indústria precisa de notícias 24 horas, precisa de conteúdo. E sempre a política, a grande mídia, viveu um ressentido em relação à política, porque a política, seguindo os seus processos, negociações, é muito lenta em relação ao tempo midiático. Por isso, a grande mídia sempre acusou os políticos de serem preguiçosos, não querem trabalhar, tal, só estão em Brasília de terça a quinta, aquela coisa. Aí vem essa alt-right, personagens como esse cara, e dão polêmica, dão discurso, dão conteúdo, causam, alopram. A grande mídia adora, é uma necessidade existencial, conteúdo. E as instituições estão funcionando. Essa foi a mais-valia semiótica da pantomima do suposto golpe, tentativa de golpe de Estado do 8/1, que aquilo ali foi uma depredação. O Biden salvou, os Estados Unidos não ficaram do lado dos golpistas, tal. Por quê? Agora a gente tem a mais-valia semiótica nesse caso, dessa figura. As instituições estão funcionando, a democracia foi salva. Então, a ideia da mídia, a pauta, a editoria é: as instituições estão funcionando. Então, isso faz parte desse movimento de normalização de figuras, uma bomba semiótica como essa do Pablo Marçal. Então, normaliza, não, está tudo funcionando, está tudo ok. Agora vem aí, então, a Justiça Eleitoral, né, mandou caçar aí os perfis, né, ele arruma outros perfis. O problema são as big techs, o problema é o tempo real. Tem nada a ver com a representatividade.